Muito bem, graça e paz, amados do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico ao vivo, aqui transmitido pela nossa página do Facebook. E hoje nós estamos aqui quase concluindo o nosso estudo sobre espírito, alma e corpo, né? E se você está aí assistindo ao vivo, ou se você vai assistir pelo YouTube, que Deus possa abençoar você, a sua vida, de forma que Ele possa te dar sabedoria, né? Que você possa receber esse entendimento sobre esse assunto tão importante da vida de um discípulo de Jesus Cristo. Então, daqui a pouco a gente vai estar começando, né? Vou só aqui ajustar nossa página do Facebook, compartilhar. Compartilhe você também, você que está aí assistindo, né? E que Deus possa encher você de sabedoria. Então, queridos, hoje será praticamente o último dia, o último estudo desta série. No entanto, eu ponderei em meu coração, orei ao Senhor e veio ao meu coração a ideia de fazer uma espécie de apêndice, uma 10ª parte, aí nós vamos fechar com as 10 aulas, onde eu vou falar sobre um assunto que na verdade eu falei, mas eu vou entrar em mais detalhes sobre esse assunto, mostrando mais fundamentação na palavra, que é o que acontece conosco, com o ser humano, após a morte. Eu tive um feedback, né, um retorno aí muito bom de uma pessoa, uma irmã que vem acompanhando os estudos bíblicos, e como ela compartilhou comigo sobre como o estudo, especificamente, que foi sobre entendendo os espíritos, que eu falei um pouco sobre esse assunto do que acontece com o nosso espírito depois da morte, mas eu não me aprofundei porque fugiria um pouco do nosso tema, né? O foco aqui é nós aprendermos a diferenciar o espírito da alma e do corpo, e entendendo essas 3 partes, de forma a gente poder andar em espírito, e este assunto, andar em espírito, andando em espírito, será o tema do nosso próximo estudo, com a graça do nosso Deus, né? Então já estou aqui a dizer, eu acredito que já tenha dito isso, mas nós começaremos, eu acredito que não esta próxima semana, mas a outra semana, nós vamos começar este assunto novo e vamos encerrar essa série, que eu acredito tem sido bênção para vocês, porque para mim foi bênção, eu aprendi bastante também. Então vamos começar, como eu sempre começo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é o nosso versículo base desse estudo. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, já estudamos muita coisa. Nós vimos espírito, alma e corpo por diversas óticas, e hoje nós vamos estudar especificamente o corpo, o nosso corpo. Nós já vimos que o espírito, seja ele um anjo, seja ele um demônio, seja o próprio Deus que é espírito, seja o espírito humano, ele é uma entidade, né? Entenda a entidade assim, um ser, certo? Ele é um ser, uma entidade inteligente de per si, ou seja, um espírito, ele pensa, né? Ele reconhece, ele fala, né? Eu falei sobre o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, que diz que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora, né? E muita gente não tem esse entendimento do que é orar em línguas. Não entrei nesse assunto mais a fundo porque não é o tema do nosso estudo. Mas o espírito fala. Então o espírito humano, ele é um ser que pertence a esse outro plano, o plano espiritual, mas que pensa, que fala, que ouve, que interage com outros seres espirituais, Deus, anjos e demônios. A gente viu isso aí. Ok? Então temos a alma, que é a parte intelectual do homem. O nosso entendimento está na nossa alma, é a palavra grega psique,
Nós estudamos isso na aula passada e nós aprendemos que nós precisamos ter o nosso entendimento, a nossa alma precisa ser transformada, renovada pela palavra, para que nós possamos experimentar a realidade espiritual se manifestando nos nossos corpos e na nossa vida como um todo. Então, quando o reino de Deus é estabelecido em um lugar, quando o reino de Deus, né, começa a se estabelecer, né, não encontro outra palavra, ele começa a se manifestar, né, no mundo físico, então as realidades espirituais começam a se materializar. Em nossas vidas, isso acontece com atitudes de amor, de alegria, de paz, de benignidade, né? Curas, saúde é uma manifestação do reino de Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:6, se eu não me engano, diz: eis que farei vir sobre ela saúde e cura. Lá em Apocalipse diz que as folhas das árvores servem para a cura das nações. Então o reino de Deus é um reino de saúde. Quando acontecem milagres de saúde, são manifestações do reino espiritual de Deus aqui na terra. E como nós podemos desfrutar desse reino aqui na terra, nós precisamos ter o nosso entendimento transformado, renovado, para que nós possamos experimentar esta realidade espiritual no mundo físico. Ok? Então, com relação ao nosso corpo? Nosso corpo, ele também é um ser, né, eu posso chamar de uma entidade que funciona independente do espírito. O nosso corpo, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, que a carne cobiça contra o espírito, ou seja, deseja coisas contrárias ao que o nosso espírito deseja, e o espírito deseja coisas contrárias ao que nosso corpo deseja. Então existe um conflito aí, corpo-espírito, ou carne-espírito. Por que isso acontece? Então, o nosso corpo, primeiramente, você deve ter esse entendimento, que o nosso corpo ele é capaz de gerar pensamentos, desejos, e você vai perceber isso dentro de você, né? O seu corpo, você está no seu corpo, então você vai sentir desejos, você vai sentir vontade, você vai sentir raiva, você vai sentir ódio, você vai sentir inveja, você vai ter desejo por idolatrar pessoas, né? Eu estou citando as obras da carne que estão lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. E para entender bem as obras do corpo, os desejos que são gerados pelo corpo, eu até indicaria um estudo que eu já fiz, que está lá no nosso canal, certo? Que é o arrependimento das obras mortas. Lá eu falo um por um sobre as obras da carne, ou desejos do corpo, e aí a gente estuda ali. Com licença. Eu estudo ali, item por item ali de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, que fala sobre as obras da carne. Então, adultério é o desejo de trair, a prostituição, né? A malícia. Veja que são coisas que geralmente as pessoas atribuem ao psicológico, à psique humana. Mas a Bíblia fala que são obras da carne. Então, o seu corpo ele tem desejos, tem vontades, você sente isso no seu coração. Nós estudamos sobre o coração humano, ele recebe desejos do espírito, do intelecto, da alma ou do corpo. Vem ao nosso coração, né? Do coração procedem os maus pensamentos, adultérios, né? Tudo isso nós vemos que são obras da carne, mas Jesus disse que eles procedem do coração. Por quê? Porque a carne lança ao nosso coração esses desejos, o espírito também e o intelecto também, nós precisamos discernir entre um e outro. Mas eu já falei sobre isso e indico esse estudo meu mesmo, que é o arrependimento das obras mortas, que está lá no nosso canal. E quero também, aproveitando aqui o ensejo, lembrar que essa lição de hoje está lá no meu blog, wendel.agios.org, como das outras vezes, que é a parte 9 do nosso estudo. Muito bem, gente. Então, por que que o nosso corpo ele sente desejos, ele tem vontades, né, que são contrárias às vontades do Espírito? Por que isso? Então, eu vou voltar ali para Gênesis, no capítulo 3, versículos 17 ao 19, que diz assim:
Aqui, só contextualizando, foi exatamente após o pecado onde Deus começou a falar as consequências que aconteceriam após o pecado de Adão. E diz assim: E a Adão Deus disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Muito bem, então veja que aqui o corpo humano que foi formado da terra, do pó da terra, e aí eu me remeto também ao estudo, eu me esqueci aqui qual é a parte do estudo, mas tem uma parte aí que eu falo sobre a criação do homem, como o homem foi criado em três partes separadas. A criação do homem foi feita de forma separada. Deus já havia criado o espírito e aí ele forma o corpo do homem do pó da terra e sopra dentro do homem a alma, né? O sopro de vida, o homem se torna alma vivente. Certo? Então o que acontece? O corpo do homem, o homem físico, está vinculado à terra, ao mundo físico. Assim como o espírito está vinculado ao mundo espiritual, assim também o corpo físico, nosso corpo humano, ele está vinculado à terra. Ele é feito dos mesmos elementos que a terra é feita. Minha esposa é farmacêutica, né, Oriana, ela estava me contando que o nosso corpo ele tem praticamente todos os elementos químicos que existem na terra. Tem ouro no nosso sangue. É claro, em pequeníssimas quantidades, mas o corpo humano ele é todo feito de elementos da terra. E aquela maldição que foi lançada sobre a terra, ela afetou o corpo do homem. Como o homem era espiritualmente morto, ele se tornou espiritualmente morto. Então aquela influência maligna, como eu já mostrei, certo? Ela foi se formando na mentalidade do homem e aí foi se criando da geração em geração uma mentalidade maligna no homem, né? Algum tempo depois do pecado a gente vê aí assassinato de irmão, um irmão matando outro irmão, vemos poligamia surgindo, e a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que a terra se encheu de violência. Então entrou morte e destruição. Né? Os homens começaram a se manifestar dessa forma, como eles eram espiritualmente mortos, não havia barreiras, né? Não havia restrições. Então começou a haver toda essa destruição e a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão. Então o corpo humano se tornou também preso a essa maldição. E aqui Deus diz que espinhos e cardos, né? Espinhos, cardo o pessoal que é do Nordeste conhece bem, né, o que é um cardo, um cardeiro, muito comum na nossa paisagem, aquela planta cheia de espinhos, que machuca, né? Então, aqui temos o sentido literal, mas também eu vejo um sentido figurado quando Deus disse que a terra produziria espinhos e cardos, que é exatamente aquilo que Jesus ensinou através da parábola do semeador, que nós vamos ler agora em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 18 a 19, quando Jesus fala do solo espinhoso. Vamos ver o que significa esses espinhos e cardos. Muito bem, na parábola do semeador, Jesus está tomando este exemplo, tomando este exemplo do semeador que saiu a semear, e ele semeou, lançou sementes em diversos tipos de solo, e um dos tipos de solo era exatamente o solo cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas e espinhos. E aquela semente cai no solo, o solo é bom, no entanto, inclusive o solo é bom e a semente penetra, mas no entanto aquela semente ela é sufocada por espinhos. E o que são os espinhos? Jesus explica aqui em Marcos, que eu vou ler, capítulo 4, versículos 18 a 19.
E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra. Então nós temos aqui 3 coisas que Jesus cita, né, os cuidados ou preocupações desse mundo, enganos das riquezas, né, o desejo de se tornar rico, né, as pessoas passam por cima de outros, ambições de outras coisas. E lá na versão de Lucas, está lá em Lucas 8,14, Jesus também fala que os espinhos são os deleites desta vida. E todas essas coisas, elas, quando estão tomando conta do nosso coração, elas sufocam a palavra, e Jesus comparou essas coisas aos espinhos. Então ali, quando Deus lançou aquela maldição em Gênesis, né, ele declarou as consequências do pecado de Adão. Deus estava falando que entraria na terra, né, além do sentido literal, eu vejo esse sentido também figurado. O homem passou a viver num ambiente onde nós temos preocupações. Você não consegue desfrutar uma vida de paz. O mundo sufoca você com preocupações. Ele falou também engano de riqueza. Nós vemos as disputas pelas riquezas, pelo dinheiro, furto, né? Alguns tipos de pecados são por causa disso. A ganância, né? A Bíblia diz que a avareza é a idolatria também. E a Bíblia também diz que o amor ao dinheiro, às riquezas, é a raiz de toda espécie de males. Então essas coisas entraram depois do pecado e nosso corpo foi atingido, nosso corpo tenderá ao pecado e por isso é necessário a gente ter uma postura que é o que eu vou falar aqui com relação à santificação do nosso corpo. Ok, gente? Então quero que fique claro isso. O seu corpo ele é inteligente, ele é um ser capaz. O seu corpo ele tem vontades e você vai ter que dominar sobre essas vontades. Não há, né? Eu vou falar sobre isso, não quero adiantar não. Daqui a pouco eu falo o que é que eu ia falar, certo? Tenha paciência aí. Muito bem, gente. Como é que eu consigo santificar a minha vida? Como é que eu consigo santificar o corpo? Então, eu falei na aula passada sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala sobre a santificação da alma. Mas antes, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ali pelo Espírito Santo, ele falava sobre a santificação do corpo. E vamos ver aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a palavra de Deus mostra que não há como a gente andar em santidade se nós não oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de forma consciente, né, voluntária, entendendo que a vontade de Deus ela é contrária à vontade do nosso próprio corpo. Ok? Então, primeiro, não é um sacrifício de se oferecer como algumas religiões, né, do passado e alguns segmentos mesmo do presente que se flagelam, não se autoflagelam, não é isso. Mas é você conscientemente entendendo o que é a vontade de Deus. É uma vontade específica que é diferente da vontade do seu corpo, e aí você oferece as suas vontades, as vontades da carne, do corpo, como um sacrifício a Deus. E sacrifício, né, nos remete à morte. Né? Sacrificar, essa ideia de sacrifício era muito compreendida naquela época, tanto pelo povo judeu como pelos povos gentios, né? Os gentios, os gentílicos. Os povos gentílicos, que eram as outras nações, eles ofereciam sim sacrifícios a seus deuses e eles entendiam, tem essa imagem de sacrifício, entendendo que estava vinculado à morte. Então, oferecer o nosso corpo em sacrifício, ele não é você se matar fisicamente, mas ele é você oferecer-se a si mesmo em sacrifício vivo,
se santificando, não obedecendo às vontades do seu corpo. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, temos esta exortação, né? Observe aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, crucificação é algo que traz morte, né? Traz a morte do ser humano. Jesus foi crucificado. Era uma forma não somente humilhante, mas muito dolorosa. Humilhante, dolorosa, algo realmente terrível que era praticado. Então, a Bíblia usa esse termo crucificar para a nossa carne. Então, se você é de Cristo Jesus, esses desejos da carne precisam ser crucificados, né? Quer dizer, tornados inativos, tornados mortos, entregues a Deus realmente como um sacrifício. E isso é doloroso, isso custa para nós, não é algo que seja fácil. Nós precisamos do poder de Deus dentro de nós, da capacitação do Senhor dentro de nós, para que nós possamos mortificar ou crucificar a nossa carne. Jesus diz, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo é essa questão de crucificar a carne. Aqui também, em Colossenses capítulo 5, versículo 3, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então, mais uma vez, uma palavra aí ligada à morte, né? Mortificar, crucificar a carne, negando os desejos do corpo, os desejos pecaminosos que são contrários ao Espírito. É necessário, gente, você entender. Por isso é que o culto é chamado de culto racional, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. É um culto que você faz voluntariamente, conscientemente. Você não pode esperar que o seu corpo pare de sentir desejos contrários a Deus, né? O seu corpo ele sempre vai sentir. O que você precisa fazer é mortificar o seu corpo. Muito bem, então, continuando aqui com o nosso blog, eu já falei sobre isso, mas está aqui na sequência, que é essa questão do nosso corpo ser um ser inteligente. Nosso corpo ele é capaz, ele produz pensamentos, e esse processo de santificação, o segredo está na alma. Quando a gente entende, quando a gente compreende a palavra de Deus, isso vai gerar em nós o discernimento. A palavra discernir quer dizer separar, né? E eu não sei se eu já falei isso, mas quando a palavra de Deus é comparada a uma espada, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, de fato não é uma espada longa, mas sim uma espécie de faca comprida que servia para cortar, separar. Então a palavra de Deus ela faz separação entre os desejos da carne, os desejos da alma, os desejos do espírito, de forma a permitir que a gente entenda a vontade de Deus e possa obedecer e seguir a vontade de Deus, oferecendo nosso corpo em sacrifício. Ok? Então, o segredo, eu falei isso e enfatizei mais na lição passada, está na nossa alma. Na medida que você vai compreendendo a vontade de Deus, você vai sendo transformado e você passa a andar de acordo com o Espírito e sacrificando a vontade da carne. Ora, o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Gente, olhe só, o apóstolo Paulo, né, o homem que Deus usou para escrever, né, mais da metade dos livros do Novo Testamento. Um homem que sofreu grandes perseguições por amor a Cristo.
Um homem que teve revelações tão grandes que ele conta um pouco disso lá em 2 Coríntios capítulo 12. Ele foi arrebatado aos céus, ele esteve no paraíso. Mas este homem, né, ele diz aqui que ele precisava subjugar o corpo dele e reduzir o corpo dele à servidão. Observe isso, o grande apóstolo Paulo, se ele subjugava o corpo dele, e essa palavra era usada para luta mesmo, se ele precisava subjugar o corpo dele e reduzir o corpo dele a um servo, a um escravo, é sinal de que mesmo este grande apóstolo sentia desejos do corpo, os desejos da carne, ele apenas não os obedecia e havia uma luta para que esses desejos da carne pudessem ser dominados, pudessem ser vencidos, pudessem ser subjugados. Então não há essa... Para poder subjugar, você vai ter que lutar. Essa palavra subjugar é interessante que ela só é usada novamente no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 18, versículo 5, na parábola do juiz iníquo. E nessa parábola do juiz iníquo, o juiz ele é vencido pela insistência da viúva. Isso é muito interessante porque mostra que nós, para poder vencermos os desejos do nosso corpo, da nossa carne, é necessário insistência. Né? A palavra de Deus diz que aquele que padeceu na carne vence o pecado, vence o desejo pecaminoso. Então, a princípio, para a gente poder vencer um desejo pecaminoso, vai haver sofrimento na carne, porque, claro, o seu corpo estava acostumado com aquele pecado, seu corpo desejava aquele pecado, seu corpo está acostumado, sei lá, seja qual for o pecado, a mentir, a enganar, a adulterar, e vão haver tentações, vão haver desejos, o corpo vai continuar sentindo desejo, e há um grande engano aqui, achar que pessoas que são espirituais, pessoas que são maduras na fé, essas pessoas simplesmente não têm desejos pecaminosos. Essas pessoas elas não têm mais desejos da carne. Isto é um engano porque o apóstolo Paulo, né, podemos dizer um grande apóstolo, o maior de todos os apóstolos, ele diz que ele precisava subjugar o corpo dele. Então, queridos, o fato de você se tornar mais maduro na fé não quer dizer que a sua carne vá deixar de desejar coisas pecaminosas. Não. O que acontece é que você consegue subjugar, né, consegue ser transformado e gradativamente o corpo vai sendo dominado, os desejos do corpo vão sendo dominados. Certo? Então, até coloquei aqui no blog, você pode conferir, que são duas coisas que eu mesmo tinha dúvida e eu já vi muitas pessoas com essa dúvida e muitas vezes se deixando levar pelos desejos da carne por essas duas razões aqui. A primeira é acreditar que com o tempo os desejos da carne irão simplesmente desaparecer. Certo? Então, primeiro, isso não é verdade. O apóstolo Paulo, sendo um apóstolo, depois de tudo que sofreu, depois de toda a revelação que ele tinha, ele ainda tinha que subjugar o seu corpo, reduzir o corpo à servidão. Quando é que o nosso corpo vai deixar de ter desejos pecaminosos? Quando Jesus voltar e houver a ressurreição. Então, neste momento, o corpo será transformado realmente e aí não teremos mais esse problema de desejos pecaminosos. Mas veja, a terra foi amaldiçoada, o nosso corpo está ligado à terra, ao mundo físico, à terra propriamente dita, e por causa dessa maldição o corpo vai produzir espinhos e casos, né? Medos, deleites da vida, enfim, desejo por riqueza, todas essas coisas que nós já vimos. Então saiba disso, sua carne ela não é transformada, você continua com um desejo pecaminoso, mas você precisa subjugá-los pelo poder de Deus que habita em você. Muito bem, segundo ponto que é um engano muito grande e perigosíssimo, é esse aqui. Acreditar que se você ainda sente vontades pecaminosas,
Isso significa que você não foi transformado em seu núcleo, ou seja, em seu espírito. Muito bem, então isso é muito importante. Eu já vi até pessoas, pastores, ensinarem isso aqui errado. O fato de você ainda sentir desejos pecaminosos do seu corpo é normal. Não estou dizendo que você vai pecar, estou dizendo que os desejos da carne, eles permanecem na carne e precisam ser subjugados, vencidos pela insistência. Ok? O fato de você ter desejos pecaminosos e a sua carne continuar desejando, não significa que você não nasceu de novo. Ou seja, uma pessoa que nasce de novo, o espírito dela é transformado instantaneamente, conforme nós já estudamos. Mas o corpo, não. Então, haverá sim este conflito. Ele está muito bem descrito aqui, eu vou ler aqui em Gálatas, no capítulo 5. Eu já citei esse versículo, que diz aqui, Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então observe que você recebeu dentro de si uma nova natureza, um espírito novo que é santo, que busca as coisas de Deus, que adora a Deus, que ama, que é cheio de alegria, cheio de paz. No entanto, esse espírito está em um corpo que tem desejos, que tem vontades de adulterar, de se prostituir, de mentir, de se irar, de idolatrar, de tudo isso. É claro que algumas pessoas cederam mais ao pecado, e aí aquele pecado se tornou mais forte, mas de qualquer forma não há ninguém que seja puro na carne. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós precisamos mortificar a nossa carne e crucificar a nossa carne. Ok? Então o fato de você ter desejos carnais não quer dizer que seu espírito é uma velha criatura. Não, seu espírito, se você aceitou Jesus, seu espírito é uma nova criatura e você precisa continuar vencendo os desejos da carne. Se caiu, pede perdão, confessa, pede ajuda, ora, busca. Aí é o que eu vou falar no nosso próximo estudo, que é andando em espírito. Como é que eu venço a carne? Como é que é este espírito que é nascido de novo? Como fazer para andar em espírito? Ok, meus queridos? Então, espero que vocês tenham aprendido, um pouco sobre esta série. Ainda vamos ter mais uma aula, mas será uma espécie de apêndice, onde eu vou falar um pouco sobre algo que tem pessoas que têm muitas dúvidas. Eu já falei sobre isso, mas eu quero fundamentar mais, mostrar mais, de forma que você possa se alegrar no Senhor, Porque é muito bom a gente saber que nós temos a vida eterna, que a morte física não é o fim da linha, e isso é algo que a Bíblia nos dá, através da qual a Bíblia nos dá esperança e alegria. Então, amados, que a paz do nosso Senhor e Rei, a paz do nosso Deus Jesus, seja com você e que Deus te abençoe em nome de Jesus.